E aí, gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros. No vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre 6 livros que eu separei, que eu gostaria de ter feito, na verdade, esse vídeo no Dia da Mulher. Foi agora, no mês de março. O mês passou, não consegui, não tive tempo. No entanto, a ideia permaneceu, e daí eu estou fazendo esse vídeo agora, que deve sair em algum momento do mês de abril, sobre 6 livros escritos por mulheres que eu nunca li nenhum deles, que eu gostaria de ler no ano de 2026. Essa ideia já veio no ano passado, eu fiz essa lista, não deu muito certo, eu não consegui ler todos os títulos. No entanto, eu consegui encontrar opções novas de títulos que eu achei que seriam interessantes. E esse ano eu vim com uma nova lista de 2 livros, na verdade, que eu tenho aqui em casa e os outros 4 que eu ainda não tenho, que eu vou ter que comprar. Mas livros que me interessam ou que me chamaram a atenção de alguma forma, escritos por mulheres e que eu gostaria de poder falar com vocês sobre eles. Inclusive, na época, eu tinha pensado em fazer uma lista também sobre livros que são escritos por mulheres, que eu já li, que eu recomendava, mas assim, não sei se ainda faz sentido, se seria uma coisa que vocês gostariam. Se for uma coisa que vocês acham interessante, por favor, deixe aqui nos comentários se vocês acham que eu ainda devo fazer essa lista. E quem sabe eu posso separar alguns títulos e fazer esse vídeo para vocês. Obviamente que vai estar saindo bem fora da data do Dia da Mulher, mas ainda assim acho que é importante fazer esse tipo de lista. Olhando para minha estante, eu percebo que, no geral, os livros são mais escritos por homens do que por mulheres, mas é uma coisa que eu tenho tentado mudar. Tenho tentado procurar de uma forma mais ativa autoras que eu tenho interesse, que eu gostaria dos livros delas. Obviamente que eu tenho muitos livros escritos por mulheres, já que os livros dos Jogos Vorazes, por exemplo, são escritos pela Suzanne Collins, os livros do Harry Potter pela J.K. Rowling. Eu tenho a série do Crepúsculo, porque minha irmã leu quando ela era adolescente, depois eu acabei lendo também, da Stephanie Meyer. Então, assim, tenho séries grandes escritas por mulheres, mas nos últimos tempos eu tenho percebido que a maior parte dos livros que eu compro são escritos por homens, então eu tô fazendo essa listagem também para mim, para poder ficar um pouco mais atento em relação a livros escritos por mulheres, procurar mais títulos que vão me interessar. Se vocês tiverem alguma sugestão, inclusive, me deixem aqui nos comentários, que eu vou estar olhando depois e posso dar uma procurada em algum desses títulos. Se tiverem, inclusive, recomendação de algum livro similar ou parecido com esses títulos que eu for falar com vocês, também podem me deixar aqui embaixo que eu posso olhar depois. Eu vou começar com os 2 livros que eu tenho aqui em casa. Um é uma espécie de uma biografia com uma grande ficção, já que você sabe pouquíssimos dados sobre essa pessoa, que foi escrito pela Hilary Mantel, que é o Wolf Hall. Esse livro aqui, ele trata sobre o Thomas Cromwell, que ele foi um plebeu que desafiou a Igreja Católica, escandalizou a aristocracia inglesa e se tornou o braço direito de Henrique VIII. Esse livro aqui, eu já tenho interesse em ler ele tem algum tempo. Eu nunca tinha ouvido falar, na verdade, sobre ele. Até ver aquela listagem do New York Times falando sobre os 100 livros do século XXI, e daí esse livro estava muito bem colocado. Se não me engano, os 3 livros que compõem essa série estavam lá, e eu fiquei interessado. Comprei só o primeiro por enquanto, e daí depois vamos ver os outros. Ele é publicado aqui no país pela Todavia, e pra ser sincero, eu nunca ouvi ninguém falando sobre esse livro, mas fiquei bastante interessado nele. Ele tem 537 páginas, isso incluindo a nota da autora, então de texto mesmo são 535. O que fala aqui atrás é o seguinte: protagonista de momentos dramáticos na história inglesa, Cromwell muitas vezes é lembrado como figura pérfida e impiedosa. Em Wolf Hall, a romancista Hilary Mantel inverte essas expectativas, arrancando das sombras a personalidade de um dos homens mais fascinantes do século XVI. Numa escrita impelida pela rapidez do diálogo e pelo incessante encadeamento de ações, Mantel transforma o passado em presente, conferindo vigor e urgência ao drama da história. O interesse de Mantel está naqueles que detêm grande poder. Isso significa angústia, exultação, negociatas, espiões, decapitações e roupas fabulosas. Ela leu Shakespeare de perto. Parece muito interessante, eu espero ter uma boa experiência. É um livro que talvez não tenha a diagramação mais confortável dessa terra, mas espero que seja legal de ler. Eu já comecei a ler, tipo, a primeira ou a segunda página dele, assim, bem o inicinho, e depois eu pensei, não, tem umas outras coisas para terminar, depois eu continuo com ele. Comprei ele ano passado e acho que vou conseguir ler ele esse ano, espero conseguir pelo menos. Continuando pro segundo livro que eu tenho aqui em casa, porque os demais eu não tenho, é o Álbum Branco da Joan Didion. Eu já li 2 títulos dela, como eu já falei em alguns vídeos para vocês. Li O Ano do Pensamento Mágico, que é muito, muito bom, e li o Noites Azuis. Eu sinto que eu não deveria ter lido os 2 livros tão próximos, porque da minha cabeça eu lembro muito mais do Ano do Pensamento Mágico do que Noites Azuis, e eu sinto que os 2 livros meio que se misturam na minha cabeça por tratarem do mesmo tema, talvez não sobre a mesma pessoa, já que o primeiro livro, O Ano do Pensamento Mágico, é sobre o marido da Joan Didion, e o segundo livro é sobre a filha. Mas por mais que sejam sobre pessoas diferentes, os 2 livros tratam sobre o mesmo tema, que é o luto, então eu acabo lembrando muito mais do primeiro, e eu sinto que eles também meio que se misturam na minha cabeça. Ainda assim, os 2 livros são muito bons. Esse aqui é um livro escrito na década de 60 e 70, se eu não me engano. O que fala aqui na orelha do livro é o seguinte: natural da Califórnia e trabalhando para alguns dos principais veículos midiáticos americanos, Joan Didion teve a oportunidade de escrever sobre os eventos que moldaram o mundo como o conhecemos. O início e o fim do movimento hippie com o assassinato da família Manson, a ocupação de campi universitários por diversos grupos políticos, entre eles o Partido dos Panteras Negras, a popularização de igrejas e congregações extremamente fiéis a seus carismáticos
pastores e o surgimento de shopping centers e dos engarrafamentos colossais nas autoestradas em torno de Los Angeles. Acontecimentos que definiram uma época e que refletiam o absurdo e a paranoia crescente em Hollywood no fim dos anos 60 e início dos anos 70. O álbum branco, no entanto, prova que o maior talento de Joe Didion é transformar qualquer assunto em algo digno de ser escrito e lido, seja falando das montanhas que cercam Bogotá ou do sistema hidráulico que abastece a Califórnia. Didion consegue, através de detalhes de sua vida e suas experiências, engajar o leitor a pensar, além de encantá-lo com sua prosa ressonante. Assim, ao unir diversos tópicos, por vezes tão diferentes entre si, este livro se apresenta como um mosaico jornalístico e filosófico do cotidiano americano, de uma era fundamental para os Estados Unidos e o restante do planeta, e também como uma obra-prima do jornalismo literário, com opiniões corajosas e até curiosas da autora. Um dos maiores clássicos do gênero, este texto tem um poder de surpreender e informar que se mantém intacto mesmo após tantas décadas desde sua publicação original. É isso, esse livro vai trazer toda essa época pelos olhos dela, que vai misturar muito, não só dessa época, mas sobre a vivência dela, sobre a vida dela, que eu acho que é um grande talento que ela tem. Pelo menos os dois livros que eu já li da autora, ela mistura muito sobre os sentimentos dela e sobre a vivência dela com o que está acontecendo, e eu gostei bastante. Espero ter uma boa experiência, e se vocês também tiverem mais autores que escrevem jornalismo literário, podem me recomendar aqui embaixo, por favor. Eu tenho procurado mais autores desse gênero, porque é algo que eu gosto bastante e tem me interessado. Continuando, eu separei A Terra da Doce Eternidade, que é o último livro da Harper Lee. O que fala aqui na Amazon é o seguinte: livro inédito de Harper Lee, autora de O Sol é para Todos, reúne contos e ensaios. A Terra da Doce Eternidade revela textos recém-descobertos de Harper Lee, autora de O Sol é para Todos, uma das obras mais aclamadas da literatura do século XX. Além de contos, este livro reúne ensaios que foram publicados em revistas, além de palestras e cartas, oferecendo assim uma nova perspectiva sobre a impressionante produção da escritora estadunidense. Antes de se tornar uma lenda literária, Harper Lee era uma jovem autora obstinada que deixou o curso de Direito na Universidade do Alabama há apenas um semestre da conclusão e adotou Nova York como sua nova casa. Seu talento nato para a escrita, aliado a uma mente inquieta, um repertório intelectual vasto e uma bagagem cultural riquíssima, sempre ecoou em textos sensíveis e reflexivos, permeados de humor sutil e observações afiadas. A Terra da Doce Eternidade apresenta histórias e textos que nos levam dos pátios escolares do Alabama de sua juventude aos cafés e cinemas de Manhattan, com temas que abrangem questões universais e pessoais: a desigualdade e o racismo, os desafios de conviver com familiares de visão oposta, a cultura sulista norte-americana, a educação responsável, o brilho inquieto da mente infantil e o sentido de uma vida criativa e engajada. A introdução fica a cargo da biógrafa oficial de Harper Lee, que contextualiza a obra, conectando-a à vida da autora de modo a ampliar a compreensão de seu talento extraordinário. A Terra da Doce Eternidade amplia nossa compreensão do talento extraordinário de Lee. Será um recurso inestimável para qualquer pessoa interessada no desenvolvimento de Lee como escritora. Parece um livro que vai falar sobre muitas coisas, mas eu acho interessante que ele só tenha 160 páginas, porque é um livro bem curto, mas eu gostaria de ler esse livro, porque eu gostei muito do Sol é para Todos, já li e reli talvez umas 3 ou 4 vezes. É um livro que eu recomendo muito se vocês nunca leram. É muito interessante ver a forma como ela desenvolve toda essa questão racial, principalmente por meio dos olhos dessa criança. Eu gostei muito tanto da primeira vez que li, quanto das minhas releituras, e é um livro que eu recomendo bastante. Continuando, eu peguei um livro da Rosa Monteiro, uma outra autora que eu também já li um livro dela, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, um livro que também trata sobre o luto, e eu gostei muito quando eu li. E eu peguei agora um outro livro dela que eu já ouvi falar muito, que é O Perigo de Estar Lusta. Ele também é publicado pela Todavia aqui no país, acho que toda a obra dela é publicada pela Todavia. Ele tem 272 páginas, e o que fala aqui na Amazon é o seguinte: com base na sua experiência pessoal e na leitura de inúmeros livros sobre psicologia, neurociência, literatura e memórias de grandes escritores, pensadores e artistas, Rosa Monteiro oferece aqui um estudo fascinante sobre as ligações entre criatividade e instabilidade mental, compartilhando curiosidades surpreendentes sobre como o nosso cérebro funciona na hora de criar, decompondo todos os aspectos que influenciam a criação e reunindo-os diante dos olhos do leitor enquanto escreve, como uma investigadora pronta para combinar peças avulsas para solucionar um caso misterioso. Rosa Monteiro mescla ensaio e ficção nesta exploração das conexões entre o criar e a loucura. E assim o leitor descobrirá a teoria da tempestade perfeita, aquela que prega que da explosão criativa são postos em cena fatores químicos e situacionais irrepetíveis, e presenciará o processo de surgimento de ideias de Rosa Monteiro, desfrutando das vivências da autora, que habitou diretamente e durante anos um território nas vizinhanças da loucura. Pelo que eu lembro do outro livro que eu li dela, que eu comentei com vocês, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, nesse livro ela trata sobre a experiência dela com o luto do falecimento, acho que é do marido, e ela junta a história da Marie Curie e o falecimento também
do marido da cientista. E pelo que eu lembro, eu gostei muito do texto, gostei muito da forma como ela escreve, fiquei interessado em ler mais. Aparentemente, nesse livro, ela vai fazer todo esse estudo, digamos assim, sobre criatividade. Parece muito interessante, é um livro muito bem avaliado na Amazon. Ele tem 4,6 estrelas e 1.700 avaliações, e eu lembro que foi um livro um bocado comentado uns tempos atrás. Então fiquei interessado em ler ele. Continuando, eu gostaria de ler Hamnet, da Maggie O'Farrell. Lançou o filme no início desse ano aqui no Brasil. Eu ainda não assisti, mas quero assistir o filme e antes disso gostaria de ler o livro. O que fala aqui na Amazon é um livro de 384 páginas publicado pela Intrínseca e aqui fala o seguinte: poucas informações sobre a biografia de William Shakespeare resistiram ao tempo. Filho de um oveiro caído em desgraça de uma pequena cidade na Inglaterra, casou-se com uma mulher mais velha detentora de um generoso dote. Tiveram uma filha e um casal de gêmeos em um matrimônio marcado pela distância imposta por seu ofício. Além disso, a família foi abalada pela morte precoce do filho, ocorrido em uma época em que a nação era assolada por surtos de peste bubônica. É a partir dessas referências que Maggie O'Farrell cria magistralmente a trama protagonizada por Agnes, uma mulher excêntrica e selvagem que costumava caminhar pela propriedade da família com seu falcão pousado na luva e tinha dons extraordinários como prever o futuro, ler pessoas e curá-las com poções e plantas. Após o casamento, Agnes se torna uma mãe superprotetora e a força centrífuga na vida do marido, que seguira para Londres com o objetivo de se estabelecer como dramaturgo. A vida do casal é severamente abalada quando o filho Hamnet sucumbe a uma febre repentina. Um retrato brilhante de um casamento, uma evocação devastadora de uma família destroçada pelo luto e pela perda, e uma reconstituição delicada e memorável de um menino cuja vida foi esquecida, mas cujo nome intitula uma das peças mais celebradas de todos os tempos. Hamnet é encantador, sedutor, impossível de largar. Ouvi falar muito bem desse livro, a sinopse me agrada muito, parece muito interessante. Espero conseguir comprar ele em algum momento com alguma promoção que deve ter na Amazon nos próximos meses. E esse com certeza é um livro que eu quero ler esse ano. Parece bem interessante, ouvi falar que o texto é muito bem escrito, muito bonito. E esse livro, obviamente, é uma grande obra ficcional sobre a vida do Shakespeare, já que se sabe pouquíssimo sobre a vida dele. No entanto, deve ser muito interessante e legal ver como é que essa ficção se desenvolve a partir de pouquíssimos dados que se sabem da vida dele e como é que a autora reconstitui essa história que ela imagina que foi assim. Não necessariamente aconteceu e muito menos aconteceu dessa forma, mas esse é o ponto de vista dela do que poderia ter acontecido. Parece que vai ser uma leitura agradável e espero conseguir fazer esse ano. E por fim, tem um livro de culinária que eu já ouvi falar muitas vezes dele, que é o Como Cozinhar um Lobo. Ele é de uma autora que eu já tinha ouvido falar, que é a M.F.K. Fisher. Ele é publicado, inclusive, pela Companhia de Mesa, já que é um livro de culinária, e ele tem 256 páginas. Ele é um livro que eu acho que vai misturar algumas receitas, mas muito da vida dessa, se eu não me engano, ela é uma crítica culinária. Eu ouvi falar por causa de alguns vídeos que eu assisti da Paula Carosella, e ela falou muito bem desse livro. Espero conseguir comprar em algum momento em alguma promoção que esteja com um preço interessante. E o que fala aqui na Amazon é o seguinte sobre esse livro: uma das provas de que somos humanos é a nossa capacidade de aprender como viver melhor. Neste clássico da gastronomia, publicado em 1942, a escritora norte-americana oferece um jeito de pensar a cozinha que ultrapassa as restrições impostas pelo racionamento dos anos da Segunda Guerra Mundial e justifica seu caráter altamente literário. Suas palavras e sensações nos conduzem a cozinhar de maneira inteligente e econômica, sem perder do humor e a diversão, driblando a monotonia e atiçando o prazer. Ela dá conta ainda de transformar restos em aventuras gastronômicas e promover o maior deleite possível. Ideias potentes ainda hoje quando falamos cada vez mais de comida sustentável. Mais de 80 anos depois, as dicas e os relatos escritos em tom leve e envolvente seguem relevantes, além de um saboroso exemplo de como falar sobre culinária mesmo sem fartura. Parece um livro muito interessante, inclusive eu tentei fazer nessa lista de livros, não só livros de ficção, mas tentei pegar vários títulos que me agradam, não só em relação à ficção, mas também à não ficção, livros de memórias. Esse aqui, obviamente, vai ser um título talvez um pouco diferente. Eu não sei se esse livro tem realmente receitas dele, ou se seria mais um livro de memórias da autora comentando sobre a vivência dela. Não sei exatamente como é que esse livro funciona, mas é do selo Companhia de Mesa, então talvez tenha receitas mesmo, já que Companhia de Mesa é o selo da Companhia das Letras de livros de culinária. Espero ter uma boa experiência com todos esses livros. Se vocês têm outros livros desses autores, ou de autores similares, ou dicas, podem deixar aqui nos comentários sobre livros escritos por mulheres que vocês acham que seria interessante que eu também pudesse ler agora ao longo de 2026. Espero conseguir fazer todas essas
essas leituras, conseguir comprar esses livros que eu ainda não tenho, né, obviamente, mas os que eu tenho eu também gostaria de fazer essa leitura. Espero ter uma boa experiência com todos eles, que esse vídeo seja interessante para vocês e que talvez vocês consigam tirar algumas dicas. Se forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa que a Amazon venda, não esqueçam de usar meu link que tá aqui embaixo. Comprando por ele eu recebo uma pequena comissão e o valor não muda em nada para vocês. E até o vídeo da semana que vem.